A paz do Senhor Jesus Cristo, que a paz seja com todos vocês. Mais uma vez eu trago uma palavra para os nossos corações, para a meditação daqueles que estão me vendo e escutando. Que essa palavra venha renovar a sua mente, que venhamos conhecer mais da palavra, discernir mais aquilo que o Senhor está falando conosco. Que essa palavra, Deus possa tocar e te alcançar aonde quer que você esteja. Amém? E ela começa aqui em Mateus 19, a partir do versículo 16 ao 30, que vai nos falar sobre um jovem, que ele é rico, e ele pergunta a Jesus: o que eu poderei fazer, para alcançar a vida eterna, alcançar a salvação? E Jesus vai lhe dizer, sobre guardar os mandamentos, sobre honrar o pai e a mãe, não matar, não cometer adultério, não furtar, e amar o nosso próximo ali como a nós mesmos. E aquele jovem disse que ele já faz aquilo tudo. E Jesus disse: para você ser perfeito, assim como nosso Deus é perfeito, vai, vende tudo que você tem e dá, aos pobres metade. E ali, aquele jovem vai embora triste porque ele tinha muitos bens, tinha muitas coisas, e vemos que o coração dele estava agarrado às coisas terrenas. Ele não queria se desfazer daquilo que ele tinha. E Jesus vai dizer algo, é mais fácil um camelo passar por uma agulha, um local que é descrito como um local pequeno, apertado, como um túnel, às vezes ali como cavernas da antiguidade. Como é mais fácil um camelo entrar ali num lugar apertado do que um rico alcançar o reino dos céus, porque até então, muitas vezes o rico está se prendendo a certas coisas. Mas o que chama a atenção, dentre os versículos aqui, é o que vai nos dizer no versículo 25, e o 26, que vai dizer: e os seus discípulos, ouvindo isso, admiraram-se muito, dizendo: quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes: aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então, Jesus deixa claro que é impossível, o homem salvar a si mesmo. É impossível eu, na minha própria força, às vezes me salvar de situações, problemas e coisas que vão acontecendo no meu dia a dia ou durante a minha vida. Mas ele deixa claro, que Deus, que é poderoso, para ele nada é impossível. Então, para entendermos melhor essa palavra, vamos ir lá onde se encontra aqui em Filipenses 2, versículos 6 ao 8. Então, pegando, por exemplo, o que está escrito aqui, vai dizer: e ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tornando-se assim igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Então aqui nos fala como Jesus, com toda a sua natureza gloriosa, que era uma natureza divina de Deus, mas ele se esvaziou de tudo aquilo. Ele não quis ser igual a Deus, mas ele se esvaziou, tomando a forma de servo, a forma de um ser humano comum, e ali se fazendo 100% homem. E também, quando olhamos aqui em Mateus 27, do versículo 38 ao 43, vai dizer assim: e foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita e outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo:
Tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce da cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes com os escribas, e anciões e fariseus, escarnecendo, diziam: salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se. Se é o rei de Israel, desça agora da cruz, e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque dize: sou filho de Deus. Então, nos fala, né, nessa palavra da crucificação e como, né, as pessoas à volta de Jesus ali passavam, né, se prostravam de um jeito de blasfemando e falando coisas a ele, né, para que ele descesse, né, da cruz, para que ele salvasse a ele mesmo. Se ele fosse o Filho de Deus, que ele, né, descesse dali. Mas Deus, em alguns versículos, né, passagens anteriores, vai dizer a Jesus: você é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Então ali Jesus, que é 100% homem, nos ensinou que ainda que a salvação venha, né, através dele, isso vem de Deus, somente de Deus, porque o dom vem de Deus. E Jesus, né, por si mesmo, não poderia descer dali, sair daquela situação, resolver o problema que ele estava. Mas assim como está escrito, né, no versículo aqui, o 43, confiou em Deus. Eles zombavam dele dizendo: você confiou em Deus, né, para o salvar, para o libertar dessa situação. E ali, né, Jesus nos deixa claro, né, sabendo que a salvação não está naquilo, né, que fazemos, mas na graça de Deus, em sua misericórdia, em seu amor por cada um de nós. E ele ali, né, no versículo 43 não fala, ele confiou em Deus. Ele colocou a sua confiança no poder do Senhor e na esperança de que vem, né, de Deus, vem dos céus. E não da sua própria força, não daquilo que ele poderia fazer, não daquilo que ele poderia ali realizar se ele descesse da cruz. Mas, né, então, acredita, né, no dia de hoje, creia que a provisão dos céus chega até a sua vida, que a salvação que vem, né, de Deus alcança a sua vida, a sua casa, seja onde você estiver, seja onde, independente da situação que você se encontra, ainda que você não consiga resolver, ainda que não consigamos, às vezes, nem pensar numa solução, acredite, tenha fé que Deus alcança a sua vida tanto através desse vídeo, dessa palavra, porque muitas situações eu confesso que eu mesmo não consigo resolver, mas eu creio que Deus é aquele que entra com a providência, o Senhor é aquele que entra me salvando em meio a tantos problemas, né, que às vezes uma vez a minha vida se encontrou. E também, assim como está, né, escrito aqui em Efésios 2, do 8 ao 9, vai dizer: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E, né, nós somos salvos pela graça de Deus, pelo seu favor, por sua ajuda em nossas vidas. E essa ajuda, né, esse favor vem pela fé que temos nele, em Jesus, em Deus, no seu poder glorioso que se manifesta na nossa fraqueza, nos aperfeiçoando, nos ajudando a ser pessoas melhores, a resolver aquilo que muitas vezes não havia solução, né? A fé fala que é sobre a gente crer e acreditar em algo que a gente não está vendo com os nossos olhos normais, mas com uma visão à frente, né? Chamar à existência algo que não existe. Então,
crer que Deus já entrou com uma providência que você já estava esperando, né? E assim como também na palavra vai nos dizer, né, que Cristo veio, morreu, ressuscitou, está glorificado com Deus. Então, ter fé que Ele já veio, que Ele já nos salvou e que já, né, fez tudo o que deveria ser feito. É crer que Ele já entrou com a providência na sua vida. Amém? Né? Que aquilo que às vezes eu não soube explicar ou trazer de uma forma mais simples, né, que o Espírito Santo possa continuar falando e testificando ao seu coração, que Deus possa entrar no nome de Jesus com a providência naquilo que você se encontra hoje. Amém? Sendo assim, fica com Deus e que Deus te abençoe.